O livro de Provérbios tem 31 capítulos, e cada um desses capítulos é repleto de conselhos e palavras de sabedoria que nos ajudam a tomar as melhores decisões na vida. Por essa razão, começamos uma série de 31 lições extraídas de Provérbios. Nessas 31 lições, vamos colher uma lição de cada um dos capítulos de Provérbios nos próximos dias. E hoje, nesse primeiro dia, nós vamos apresentar o motivo pelo qual o livro de Provérbios foi escrito. Provérbios foi escrito por Salomão, que diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Verso 3: para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Verso 4: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Verso 5: para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Verso 6: para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Nós vemos que Salomão, portanto, no capítulo 1, nos diz os motivos que o levaram a escrever Provérbios. Ele, que foi rei de Israel, filho do rei Davi, escreveu Provérbios, conforme ele diz, primeiro, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Muitas vezes nós estamos na encruzilhada da vida e não sabemos o que fazer. Não sabemos qual a melhor decisão a ser tomada, porque nos falta sabedoria, porque nos falta instrução. Então Salomão nos revela: leia Provérbios para que você conheça a sabedoria e para que você conheça as instruções para que você possa bem decidir a sua vida. Depois ele fala, ainda no versículo 2, para se entenderem as palavras da prudência. Quantas vezes o seu pai, o seu pastor, o seu amigo diz a você para não fazer alguma coisa que você pediu conselho, mas você não consegue perceber a prudência daquela palavra, daquele conselho, e por essa razão você segue o seu coração porque você está convicto de que você está com a razão. E depois você sofre o dano e o prejuízo e depois você entende por que o seu pastor, o seu pai, a sua mãe e os seus conselheiros disseram a você que era um mau negócio fazer o que você quis fazer. Por essa razão, a leitura e a meditação em Provérbios permite que você entenda as palavras da prudência. Quando você medita em Provérbios e quando você toma conselho daqueles que são instruídos na sabedoria, você entende a palavra da prudência. Versículo 3 fala que quando você medita em Provérbios, você recebe a instrução do entendimento. O entendimento consiste em uma capacidade de guardar no coração aquilo que você sabe. Você pode dizer a uma criança: não toque numa tomada, e ela sabe que ela não pode tocar porque o pai e a mãe disseram: não toque. Mas quando a criança já tomou o choque, ela diz: realmente os meus pais têm razão. Eu entendo quais são as consequências se eu avançar nesse negócio. O entendimento não precisa vir com o erro. É possível que você aprenda observando a queda daqueles que tropeçaram. A história tem o relato de muitas pessoas que tomaram as suas decisões e sofreram as consequências. E quando você olha para aquilo que os tolos fizeram, você já tem a instrução de que não deve fazer aquilo. E o livro de Provérbios traz a instrução do entendimento. Já nos traz o resultado
daquilo que acontece quando você pratica determinadas condutas. Então, conforme diz o verso 3, para você receber a instrução do entendimento, você recebe a instrução do que é entendimento, você entende as coisas, você recebe a instrução. Você recebe a instrução do entendimento, recebe justiça, juízo e equidade. Justiça, você sabe avaliar o que é justo e o que não é, porque você tem parâmetros, você tem critérios. Como eu posso saber o que é justo e o que não é justo se eu não tenho um manual de orientação que me traga princípios trazidos pelo Criador dos céus e da terra? A leitura de Provérbios nos dá o entendimento do que é justiça e também nos traz o juízo. A capacidade, o juízo está relacionado ao nosso bom senso, à nossa razão. Nos dá juízo, nos dá a capacidade de discernimento para tomar a decisão certa para a nossa vida e nos traz a equidade. A equidade é a capacidade de perceber o que é correto, o que é verdadeiro e seguir nessa direção. Depois o versículo 4 fala assim: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. O versículo 4 mostra que Salomão escreveu esse livro para você que é jovem, para que você receba prudência, para que você receba conhecimento e bom siso, para que você receba juízo. Escreveu o livro para você também que é simples, que muitas vezes não conhece a vida e não sabe do que a humanidade é capaz. Quando você lê Provérbios, Provérbios traz essa orientação. Versículo 5 fala que esse livro também é para você, que já é sábio, para você, que já é uma liderança, que já traz muitos conselhos sábios, para que você que já é sábio possa ouvir e crescer em sabedoria. Sempre existem novos níveis de sabedoria, e a sabedoria precisa ser alimentada todos os dias para que ela possa crescer cada vez mais. Então, a leitura de Provérbios traz o crescimento da sabedoria e para que o instruído adquira sábios conselhos. Aquele que já é instruído pode, na meditação de Provérbios, adquirir sábios conselhos. E por fim, no versículo 6, nós vemos que Salomão escreveu Provérbios para entender Provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. A leitura de Provérbios e a meditação em Provérbios que permite que você tenha cada vez mais e mais interpretação e entendimento. Você lê um provérbio e muitas vezes não consegue entendê-lo em sua completude, mas depois você continua lendo. E quando você lê um outro provérbio, um completa o outro, e você consegue ter uma visão completa a respeito da sabedoria. Então, o livro de Provérbios é para quem está buscando conhecer a sabedoria e a instrução e entender as palavras da prudência. É escrito justamente para que se receba a instrução, mas não qualquer instrução. É instrução do que é do entendimento, da justiça, do juízo e da equidade. E depois ele é escrito para que os simples recebam prudência, para que os jovens tenham conhecimento e bom siso, para que o sábio ouça e cresça em sabedoria e o instruído adquira sábios conselhos, e para que nós possamos entender cada vez mais e mais o livro de Provérbios. Esse é o motivo pelo qual Provérbios foi escrito, e como hoje
é a primeira lição que nós vamos tirar do capítulo 1. Vamos deixar aqui apenas o versículo 7. Essa é a primeira lição. A primeira lição é: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, a primeira lição, tudo que nós dissemos até aqui foi a abertura desse propósito de 31 dias, em que em cada dia nós vamos apresentar uma lição com base em cada um dos capítulos de Provérbios. Agora nós vamos trazer a lição número 1. A lição desse dia 1 desse propósito é essa: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Ter consideração por Deus e entender que Ele é o Criador dos céus e da terra e respeitá-lo como Deus e Senhor é o começo do conhecimento. Quando ele fala é o princípio da ciência, o princípio é o começo, é o início, é de onde parte toda uma vida. E quando ele fala ciência, está falando a respeito do conhecimento. Então, você começa a ter sabedoria, começa a ter conhecimento, começa a entender alguma coisa a respeito da vida, a respeito do seu propósito, a respeito do significado do seu nascimento, do porquê você está aqui, da razão pela qual você tem seguido nesse caminho, tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Então, o temor do Senhor, ou seja, o respeito a Deus, temor não é medo, temor é respeito. O respeito ao Criador, ao Senhor, a Deus, é o começo do conhecimento. Tudo começa com a sua fé. Tudo começa com o relacionamento com Deus. Pensa, Deus criou todas as coisas e você nasceu em função do poder de Deus. Você pode ter pensado, pode pensar que nasceu por um acaso, pode não saber por que está na Terra, pode pensar qual é o meu propósito. Todas essas respostas estão em Deus. Em Deus você tem todas essas respostas. Então, o respeito a Deus é o começo do conhecimento, é o começo das respostas, é o começo daquilo que você não sabe a teu próprio respeito. Tudo que você não sabe a respeito do seu próprio respeito está revelado na palavra de Deus. Então tudo começa com Deus. Adão deixou de ouvir a palavra de Deus quando ele comeu do fruto da ciência do bem e do mal e ele caiu. Mas Deus disse para ele: nunca coma dessa árvore e você sempre estará protegido pelo bem. Então, a palavra de Deus, ela tem valor e ela tem poder, e quando Deus fala na palavra algo a teu respeito, aquilo é a verdade. Você pode depositar a confiança e a fé na palavra de Deus, e ela vai trazer a você resultados excelentes em todas as áreas da sua vida, enquanto você estiver cumprindo a palavra de Deus. Por isso, a palavra de hoje é: o temor, o respeito a Deus, é o começo do conhecimento, é o início da sua vida, é o começo do significado daquilo que você faz, do porquê você está aqui, das respostas que você não tem. Tudo está no temor ao Senhor, em considerar Deus em primeiro lugar. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Não seja louco, não seja uma pessoa que despreza o recebimento da sabedoria e o recebimento da instrução, porque um rei chamado Salomão se dedicou a escrever um livro inteiro com a finalidade de trazer recomendações para que você entenda a sabedoria, tenha instrução
para que você receba uma vida de sucesso e prosperidade. Então, a lição de número 1, baseada no capítulo 1, nós vamos seguir nos próximos dias, colhendo uma lição de cada um dos capítulos de Provérbios, e serão 31 lições de Provérbios para uma vida feliz. A lição de hoje, que é a primeira lição, é a lição que começa na vida, é: acredite que Deus existe, considere que Deus é o seu amigo e que, mais do que amigo, Ele é o seu Senhor e Ele se coloca como o seu Pai. Se você nunca fez uma prece, se você nunca conversou com Ele, hoje fica um convite. Feche os olhos, curve a cabeça e se apresente a Ele, dizendo: Deus, eu estou aqui e eu quero começar a ter um relacionamento com o Senhor. Me ensina o significado da minha vida, o teu propósito para a minha vida e o que o Senhor tem reservado para mim, e que os meus olhos espirituais e o meu entendimento se abram para que eu receba a tua sabedoria e instrução, para que eu alcance felicidade e realização. Faça essa prece, coloque a sua vida diante de Deus e vamos comece uma caminhada com o Senhor. Essa caminhada vai lhe trazer sucesso, felicidade, solução, respostas e, acima de tudo, a salvação da sua alma. Essa é a lição de hoje. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Deus abençoe a paz de Jesus. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para que outras pessoas possam começar esse relacionamento com Deus e também possam obter sucesso, felicidade, alegria e realização. A paz de Cristo e a sabedoria sobre ti. Amém.